Dando continuidade, Érica, Ney Strozak. Vamos lá, Ney, com você. Muito obrigado. A mesa acho que foi muito bem na parte da tarde. E essa exposição da parte da tarde, na verdade, é uma continuidade da parte da manhã. E que vamos fazer uma complementação com a parte da manhã, de amanhã, das 9 às 12. Mas eu, ouvindo os nossos palestrantes na parte da manhã e agora na parte da tarde, e com a proposta do nosso seminário, Sistema de Justiça que nós queremos, fiquei me perguntando, bom, como trabalhar, como construir, como chegar a algum consenso, ou que marcos nós podemos começar a cravar para que numa possível oportunidade, neste ano que vem, ou nos próximos 10 anos, onde a centro-esquerda volte ao poder, por onde precisamos e podemos caminhar para fazer diferente. Hoje, olhando o presente e olhando o futuro, o que é que nós temos de novo no nosso cenário? Nós temos o golpe em andamento, um golpe mais sofisticado que o de 64, mas é golpe. Do nosso lado, nós temos de diferente uma Frente Brasil Popular. Até a existência do golpe, o nosso governo de centro-esquerda, de centro-esquerda, governou sempre a partir dos acordos. Com os acordos com o outro lado. E mesmo aqueles ministros ou pessoas que nós entendíamos que eram nossos, ao ouvir o golpe, se revelaram que não eram nossos, que não tinham compromisso nem com a Constituição. Então, o que fazer de novo? Assim, porque, veja, debate nós tínhamos na área criminal, o IBC-CRIM é a sumidade no processo penal garantista. Nós temos a JD, que existe desde 92, nós temos a RENAP, que existe desde 95, ou seja, debate, a construção teórica, nós temos. O que nós não tínhamos era a compreensão, que hoje temos, da possibilidade de um Fachin. O Fachin foi minha banca de doutorado, o Fachin é conselheiro do MST, e hoje o MST leva lenha nas costas, porque dizem, não, foi o MST que indicou o Fachin, o pior dos ministros. E logo por quem? Pelo MST, que é tido como terrorista e tal. Imagina. Então, como que o MST vai indicar o Fachin? O Fachin é o que é hoje no Supremo. O que fazer de diferente? O que fazer para não errar? Me parece que esse negócio novo que temos hoje, que nós não tínhamos ontem, que é a Frente Brasil Popular, é o que nós temos de novo. A Frente Brasil Popular reúne hoje movimento sindical, movimentos populares e partidos de esquerda e a academia, lá na Frente Brasil Popular. Então, acho que uma primeira recomendação assim para a gente, para todos os estados que estão aqui, e também será recomendação sempre para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, participar da Frente Brasil Popular. Nós precisamos ter os dois pés na Frente Brasil Popular. Porque se no cenário político existe alguma coisa nova hoje, é a frente. Se virar um governo de centro-esquerda deste ano ou daqui 10, 15 anos, quem poderá pautar a discussão econômica, política, em todos os campos? Não é a Associação Brasileira, é a Frente Brasil Popular. É a Frente Brasil Popular que pode e que tem cacife e que poderá ter cacife, e o cacife vem a partir da greve histórica do ano passado, do dia 28 de abril, dos 300 mil na Paulista no ano passado, dos 70 mil em Porto Alegre no dia 24 de janeiro deste ano. Então, se alguém tem condições para fazer um debate estrutural da política, da economia e do sistema de justiça, é a Frente Brasil Popular. Portanto, em todos os lugares onde nós temos militantes da Associação Brasileira de Juristas, da Frente Brasil de Juristas pela Democracia, temos que participar da Frente Brasil Popular. É uma obrigação como militante. Bom, construído essa parceria de braços dados com a Frente Brasil Popular, nós precisamos compreender qual é o nosso projeto de sistema de justiça.
E aí a resposta é muito simplória, né? Muito tal, qual é o nosso projeto? A Constituição Federal. Não precisa ir longe, está ali, está lá, né? E nós imaginávamos que os ministros iriam ter, no mínimo, como parâmetro de julgamento, a Constituição. Mas nem isso não foi possível obter deles. Mas, virando uma eleição deste ano, e olha, existe o risco concreto de não ter eleição, mas enfim, tivemos tem eleição, vamos para o segundo turno, ganhamos, seja esse ano ou no futuro, nós precisamos adotar um papel e um trabalho e um procedimento. Nós precisamos, e olha que nós não temos isso ainda. Como discutir as nomeações em todos os cargos? Porque aí são esses cargos que estão lascando com o povo brasileiro. Se o Supremo tivesse segurado o golpe, assim como fizeram na Venezuela, o golpe não teria acontecido. Então vejam, mas como discutir com o governo de plantão o nome, o cargo? E não é nome, né? Nós estamos apanhando este ano porque fomos pelo nome. Nós imaginávamos que o Fachin, o Toffoli, o Barroso, jamais rasgariam a Constituição. E foram os primeiros a rasgar. Que mecanismo a associação pode desenvolver dentro da associação, com o governo de plantão, no debate sobre os cargos? Isso não é simples. Não é simples porque a nomeação de um cargo desses envolve não apenas uma vontade, envolve um jogo de poder real. Veja um ministro do direito, um ministro de direito que foi nomeado, que Deus, graças a Deus, levou ele. Ou para o inferno, talvez o diabo levou. Mas nem de centro não era aquele demônio, era da direita, e foi nomeado pelo governo, o Lula, o Dilma, mas foi nomeado por nós, o ministro de direito. Ainda bem que morreu. O Peludo lá, o Peluso, que era militante do IBCCRIM. Imagina, ele levou o pessoal do IBCCRIM, mas no mensalão votou para lascar com os acusados no mensalão, sem prova nenhuma. A Rosa Weber. Ou seja, como fazer a discussão? Nós, digamos lá, nós viramos governo e o Charles Brasil, que é do Acre, diz, olha, eu sou candidato aqui a uma dessas vagas aí. Como fazer esse debate? E nós podemos fazer esse debate? Concluindo, a Frente Brasil Popular quer fazer esse debate. Mas a Frente Brasil Popular não faz esse debate sem nós. Nós, sem eles, também não podemos fazer esse debate. Mas esse é um debate necessário. Você quer esse cargo? Qual o compromisso que você terá com a gente, com o nosso projeto? Bom, e que projeto é o nosso? Tudo bem, dizer que a Constituição é o nosso projeto, tudo bem, pode ser meio simplista. Mas é verdade, a Constituição de 88 é o nosso projeto de sistema de justiça. Devemos afinar melhor esse projeto. Mas esse é um dos nossos desafios. E voltaremos a esse assunto amanhã de manhã. Muito obrigado. Eu estou inscrito e já vou, agora, advertindo aqui, que a gente tenta, a partir das próximas falas, tentar se concentrar em 3 minutos, para a gente poder garantir que todos falem e a mesa volte a se pronunciar. Nossa mesa de hoje de manhã é maior que a de hoje à tarde, é maior do que a de hoje de manhã, então a gente precisa que eles tenham mais tempo. Mas assim, eu quando fiz o curso de graduação em Direito, há pouco tempo atrás, nos anos 90, eu me lembro que eu estudava, o meu professor de Direito Constitucional nos ensinou aquela célebre, nos fez ler aqueles 2 livros da célebre disputa entre o Conrad Rez e o Fernando Lassalle, né? Fernando Lassalle escreveu A Essência da Constituição, dizendo que a Constituição era uma folha de papel que registrava no papel a correlação das forças que a luta de classe determinava naquela época. E aí vem Conrad Rez, um século depois, e diz que não, que uma vez firmado o compromisso, o acordo entre as lutas de classes, a Constituição paira sobre a luta e tem uma força normativa própria que está acima dessa disputa e com a qual as forças em disputa têm que ter um compromisso. E aí, quando teve o impeachment da Dilma, eu liguei para o meu professor de Direito Constitucional, que é juiz federal hoje, e eu disse, professor, eu já consultei, o Lassalle está enterrado em Bernal, lá na Polônia, vá lá, acenda uma vela e peça desculpa que o homem estava certo. O professor ensinou, o negócio, não era o Rez que estava certo, não. Mas com esse episódio que aconteceu, essa ruptura
que aconteceu, e aquilo me jogou num desgaste, numa tristeza muito profunda. E eu conversava com o primeiro advogado com o qual eu estagiei no escritório dele, o Dr. Marcondes Araújo, que nos anos 70 morou no Rio de Janeiro, aí ajudou a fundar o PT. E ele dizendo para mim, disse, Marcelo, eu tinha 17 anos na época, e eu falava para todo mundo, eu digo, poxa, os caras têm a arma, os caras têm um poder econômico, os caras torturam, matam, exilam, os caras têm a censura, nós não vamos derrotar esses caras nunca. Mas a gente derrotou. Quando eu entrei na universidade nos anos 90, em 94, eu era o neobobo, eu era o dinossauro, porque eu era de esquerda, e o pensamento único neoliberal era hegemônico no país, e quem pensasse diferente era ridicularizado. E nós derrotamos os caras, 8 anos depois. Então, se tem uma certeza que eu tenho hoje, é que essa turma que está hoje cantando Vitória, ela vai ser derrotada. E eles vão pagar um preço caro por tudo que fizeram. Vão fazer. Então nós vamos ganhar, vamos derrotar. Pode ser esse ano, pode ser no próximo, pode ser aqui a 10 anos, mas eles vão ser derrotados. Mas aí vem esse questionamento que o Ney colocou aqui, que é o que a gente tem que responder. Tá, certo. E aí, quando eles, se nós ganharmos, se nós derrotarmos eles e chegarmos, nós vamos fazer o quê? E aí eu quero problematizar um pouco mais do que o Ney problematizou. Porque nessa minha angústia eu fui voltar para a literatura, sobre o Estado. E aí Marx e Lenin fizeram uma reflexão sobre o Estado da época deles, o Estado de tipo oriental. E Gramsci, quando foi falar sobre o Estado de tipo ocidental, foi no início do século XX, que era um Estado bem distinto do que o Estado que nós temos hoje. E aí eu encontrei a literatura de um aluno de Althusser, o Nikos Poulantzas, com aquele clássico livro Estado, Poder e Socialismo, em que ele fala uma coisa fantástica. Que ele diz o seguinte, ele nos lembra, o Estado é um campo estratégico em disputa, um pouco da concepção de La Salle. Muda a configuração. E está em determinados espaços de poder, as classes populares estarem em determinados espaços de poder, fazem com que a burguesia se movimente e desloque o centro do poder do Estado. Se o centro do poder do Estado é a presidência e as classes populares ganham a presidência, eles deslocam o poder do Estado para o parlamento. Se você cria maioria no parlamento, eles deslocam para o judiciário e vão alterando o núcleo de poder do Estado. E aí Poulantzas diz, o que nós precisamos mudar é a natureza do Estado. Porque, e aí ele fala isso, é muito interessante que ele fala isso textualmente, há setores do Estado que têm instrumentos para manter as classes populares afastadas. O judiciário é isso. O seu instrumento de seleção, ele é feito para manter as classes populares afastadas. Mas ainda que você fure o bloqueio, e ainda que você nomeie pessoas para funções estratégicas, se você não altera a natureza do Estado, mais cedo ou mais tarde ele joga o jogo do inimigo. Ele diz isso com todas as palavras. Eu digo, meu Deus, ele conhece o Faquinha e o Barroso, só pode. Porque esse homem, ele viu, é bruxo. Então, eu acho que o que nós temos que discutir, a nossa tarefa enquanto associação, é uma tarefa dupla. Acho que a gente tem a tarefa de discutir a estratégia jurídica de resistência ao golpe. A gente vai ter que trocar o pneu do carro andando. A gente tem que discutir a estratégia política de resistência ao golpe, as medidas jurídicas que nós podemos adotar, por exemplo, contra essa imoralidade que são os mandatos coletivos de busca e apreensão, contra as outras atrocidades, contra essas perseguições feitas contra os professores nas universidades. Nós temos que ter uma posição nessa resistência diária contra o golpe. Mas nós também temos que pensar a longo prazo. Não dá mais para trabalhar o sistema de justiça no feijão com arroz que a gente trouxe até agora. Nós precisamos alterar a estrutura do sistema de justiça. Como é que a gente vai fazer isso? Esse é um desafio que, na minha avaliação, a associação também tem que responder. Chamamos agora Helena Uema. 3 minutos. Eu aviso quando estiver faltando 1 minuto, tá bom? Eu senti muita vontade de compartilhar este momento com tantos colegas de valor, tantas palestras, desde manhã até agora. Eu tenho muito claro tudo e anotei, pensei muito. E, felizmente, começou o trabalho com representantes da Frente Brasil Popular, que acho que a nossa salvação, o nosso grande navio, o nosso grande barco, se chama Frente Brasil Popular,
feito com uma grandiosidade humana, pensando os brasileiros que nunca chegam a esses eventos, essas lutas, eles estão bem na frente de nós, né? nem atrás. Eu queria também dizer que o sistema da justiça, erros e acertos, eu preferia não falar em erros e acertos. Porque, veja bem, os fenômenos, os fatos, são todos circunstanciais, tem que considerar o momento histórico e o local em que se dá. Senão, você conceitua o fato de forma diferente. Eu prefiro dizer, com o governo Lula foi uma vitória, conseguimos muita coisa, e ele mesmo disse, e ela mesmo disse, a Dilma, temos muito que avançar. Na conferência feita pela Dilma, Dilma disse, muito bem, vamos ganhar a eleição, mas eu no palácio e vocês na rua. Por favor, não é? Ela avisou isso com muita antecedência. Então, o caminho democrático, do sistema democrático de justiça, muito bem explicitado pelas companheiras da mesa. Eu perguntaria às minhas companheiras, é possível ter democracia onde a natureza do sistema socioeconômico político é antidemocrático? Aí eu estou tremendo quando eu falo nisso, porque o trabalho é imenso, companheiras. Haja unidade, haja generosidade, né? E etc. Nos acertos e erros do processo, eu já falei, e então nós temos que construir. Eu prefiro dizer que tudo isso é um processo, faz parte de um processo em direção ao novo, para o alto. A natureza, se a natureza, segundo Engels, é sempre uma espiral para cima, nós, natureza humana, somos também, por natureza, uma espiral para cima. A gente dá a volta da curva, mas a gente sobe. Na questão aí e aí o processo, né? O desafio, né? Qual é o desafio, né, gente? Nós vamos ainda fazer, eu vou perder o evento porque eu tenho que viajar, infelizmente, amanhã, tenho mesmo, por questão de saúde, que eu vou cuidar fora. Então, e tenho que me afastar agora mesmo. Pediria que, como procedimento, pensar e lembrar os estados mais distantes, porque é muito difícil. Eu participei de vários eventos de pesquisa em educação, desse PPC, e o pessoal do Nordeste não consegue comparecer. Então, vamos tentar fazer um rodízio, né? Eu vou, agora mesmo, voltando à Paraíba, vou procurar o AB, que eu sou da UAB aqui do DF. Então, eu vou procurar alguns companheiros que eu conheço e fazer a proposta de fazer uma atividade pela criação dessa associação, tá certo? E nós precisamos lutar contra o entreguismo do patrimônio brasileiro. Estou encerrando. Pela proteção da base de Alcântara, pela proteção do patrimônio brasileiro e dos nossos brasileiros, né? Eu pediria uma reflexão da companheira Luciana, como ela pensa resolver as favelas ou uma favela do Rio de Janeiro. Eu penso que tem alternativa. E também contra a privatização, que é empobrecer mais os cofres públicos já saqueados, já empobrecidos, né, pela classe dominante. E se votar, não volta na presidência, os que votaram no impeachment de Dilma, uma mulher, que eu aqui defendo, tem que ser também colocado na lista dos odiosos, tem que ser colocado para fora. Odioso é muito forte, nós vamos ser muito gentis e delicados também. Não podemos aceitar aquele grupo que foi colocado, aquele achincalhe do nosso Congresso,
no dia da votação do impeachment. É impossível, não dá, né? Não dá para aguentar umas coisas dessas, estando nós aqui presentes. Eu já termino. E vou dizer uma coisa, é preciso criatividade, sobretudo. E é preciso também, como dizia José Martí, o homem, para ser livre, tem que ser culto. Como vamos levar esta cultura ao nosso povo, ao coletivo do nosso povo, antes de outubro? É fundamental, porque senão nós vamos nos atolar de novo. E com tudo isso, eu termino dizendo, como diz Fidel, determinação. Obrigada. Eu peço a todas e todos, quando forem falar, por favor, se dirijam até esse espaço por uma questão de registro, tá bom? Facilidade para a Câmara, enfim. E também gostaria de dar um informe, não sei se foi ressaltado aqui com a devida necessidade, enfim, o Tarso Genro se filiou à BJD, então é importante a gente registrar isso. Chamemos agora o Vinícius. Olá, boa noite a todas. Boa noite já, não sei, né? Boa noite, boa tarde ainda. A todas e todos. Bom, eu queria começar com uma certa crítica em camarada Ney. Mas talvez um problema da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia é que é uma associação de juristas, né? Nisso talvez já seja o grande problema, né? Porque acaba que nossas chaves de análise acabam sendo a história do constitucionalismo ou o constitucionalismo, enfim, carregadas da própria ideologia jurídica que talvez nos tenha atolado nesse problema que nós estamos aqui tentando resolver, né? Então, assim, é uma chave problemática que tem que pensar. E aí é imprescindível trazer, do meu ponto de vista, claro, algumas ferramentas de interpretação da realidade de outros campos, que talvez sejam até muito mais importantes e interessantes nesse ponto, inclusive, se olharmos para o sistema de justiça, seu funcionamento, que vem da sociologia ou da ciência política, né? Eu, Rosane, enfim, Fórum Justiça, a Hélida também, temos apoiado muito uma estratégia de incidência no sistema de justiça, em particular na Defensoria Pública, que é apoiar a formação dos coletivos, né? Coletivo das mulheres defensoras públicas, coletivos de atores debatendo direitos humanos de uma maneira estratégica, atuação estratégica em direitos humanos. Estamos aí tentando também desenvolver parcerias com pesquisadores na área de raça, dentro do sistema de justiça, combate ao racismo institucional e etc., né? E vemos essa formação desses coletivos como algo de grande estratégia. E pensamos a atuação desses coletivos dentro da disputa de hegemonia dentro dessas próprias instituições onde eles atuam, né? Funcionam como um paralelo que podemos fazer como partidos políticos internos dentro dessas instituições, né? Temos um exemplo bom no Rio de Janeiro, onde grupos à esquerda na instituição conseguiram chegar na chefia da Defensoria. A JD é um exemplo histórico, apesar da disputa institucional ser própria de como se constitui. O Transforma MP, o que a gente saúda bastante, também agora ficamos sabendo da construção do coletivo dos procuradores no âmbito da União, né? Isso é uma estratégia interessantíssima, desde que saibam e se apropriem de formas de organização que lhes deem capacidade de incidência no âmbito institucional. Porque às vezes se percebem como coletivos na boa vontade ou não têm experiências políticas de organização e acabam sendo engolidos por aquela máquina. Assim, é bom parecer para os outros que esses grupos não são partidos políticos, são grupos ingênuos e tudo mais, né? Mas é importante que esses grupos se percebam como atores políticos dessa monta e se apropriem da literatura e do olhar estratégico institucional. E eu acho que a Frente pode ser um canal de proporcionar, o Fórum Justiça e outros mais, proporcionar esse tipo de experiência, né? E aí uma outra coisa que eu também conversava bastante com o Ney, é importante que esses coletivos, se percebendo enquanto atores políticos, enquanto partidos políticos, porque a concepção clássica e mais ampla de partidos
enquanto uma organização com um programa, né, político, que tenham uma articulação entre si, né, um espaço onde possam comumente sentar e traçar estratégias comuns no âmbito das suas instituições. Isso é fundamental no âmbito organizacional, de uma incidência consequente para uma democratização do sistema de justiça. E um outro ponto, né, temos que entender como que as instituições funcionam, nos apropriar de uma literatura sociológica sobre isso também, né? Pensar que elas, apesar de um sistema de justiça que não é majoritário, que, pelo contrário, é meritocrático, a entrada é por concurso público, mas que também necessita de legitimação social. Até para conseguir os seus auxílios, até para conseguir os seus orçamentos e fazer disputa, precisam se alimentar de uma legitimação social que é construída na mídia, construída aqui fora. E, portanto, aí vemos o transformismo, como diria Gramsci, de muitos atores da esquerda nesses lugares, porque passam a responder a uma hegemonia para conseguir interesses, muitas vezes, corporativos dessas instituições. Precisamos aprender como isso funciona. Há uma disputa por legitimidade social lá dentro, né? E a legitimidade social que se consegue hoje em dia é conservadora. Então, obviamente, esses atores também serão conservadores, ou também terão uma guinada conservadora, né? A não ser raríssimas exceções. Pois, muito bem, acho que essas são contribuições que aí eu gostaria de trazer também. Obrigado pelo espaço. Só registrando, estão inscritos aqui a Neliane, a Marília, a Vera, a Cis e a Ada. Na fala da Neliane, minha vizinha do Ceará, a gente encerra as inscrições. Então, na fala dela, quem quiser falar ainda, se manifeste. Boa tarde. Queria parabenizar pelo seminário. É muito importante o tema. Inclusive, conversando na hora do almoço com as colegas de outros estados, nós falávamos que esse já é um tema que vem sendo debatido dentro dos movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, eles já percebem que esse sistema de justiça, ele não serve à democracia que nós defendemos. Enfim, só para contextualizar, eu vou usar aqui o meu tempo para ler uma moção de apoio aos advogados Cristiano Zanin e Valesca Teixeira Zanin, e repúdio, que aí vem bem dentro do contexto do seminário, repúdio aos arbítrios estatais judiciários, às prerrogativas da advocacia e ao direito de defesa. Então, o nosso coletivo, desde a instauração do impeachment da presidenta Dilma, tem promovido ações locais, algumas com repercussão nacional, que foi o caso da nota contra a participação do Sérgio Moro em um congresso de advogados municipais. E, em relação aos advogados do Lula, nós fizemos essa moção. Sem mais delongas, vou ler. Uma das características da sociedade civilizada é a existência de um arcabouço jurídico, constitucional e legal, que observe e garanta as denominadas liberdades e garantias individuais e coletivas, assim entendidas desde as revoluções liberais do século XIX como direitos fundamentais. Não à toa, as sociedades ocidentais modernas surgiram e se estruturaram sob tais valores, fundando os estados de direito. Dentre esses direitos e garantias fundamentais, emergiram como inafastáveis o devido processo legal, a isonomia, ainda que estritamente formal, e a segurança jurídica. E, não obstante o estado da consciência jurídico-política a qual galgou engendrar o Estado de Direito... Eita, então vou pular. Então, eu só tenho 1 minuto, então vou respeitar o tempo. Eu vou deixar a nota com a associação, ela pode repassar para os demais grupos. Eu vou ler, então, a parte final, que fala especificamente do desagravo aos advogados, tá certo? Nesse contexto de politização do sistema de justiça, para a efetivação desse modelo autoritário de persecução penal, impende criminalizar, tal qual ocorre rigorosamente em todo e qualquer regime totalitário,
não somente os inimigos, mas também os seus advogados, igualmente considerados como tal. A advocacia, na medida em que seu exercício representa um óbice a esse projeto judiciário totalizante, é elemento essencial para o funcionamento da justiça e para o gozo da cidadania. Em razão disso, temos observado nos últimos tempos, e mais singularmente no âmbito do que se denominou Operação Lava Jato, o empenho dos integrantes do sistema judiciário em desqualificar e criminalizar a atividade advocatícia, com destaque para os que fazem a defesa do ex-presidente Lula, os advogados Cristiane Zanin e Valesca Teixeira Zanin. O uso de interceptações telefônicas nos escritórios de advocacia e aparelhos pessoais e a atuação conjugada entre agentes públicos e mídia com o objetivo de imprimir na opinião coletiva a falsa ideia de que os advogados defendem a prática de crime e não o devido processo legal, são apenas alguns dos expedientes espúrios que o sistema de justiça, escudado em um mitológico juiz Hércules, tem lançado mão em detrimento da Constituição. A força-tarefa do lado ministerial também igualmente fere a Constituição, chegando inclusive a oferecer denúncias criminais contra os referidos profissionais. Obviamente, a adoção desse comportamento pelos membros de justiça visa desencorajar os advogados a representar seu cliente, obstacularizando o livre e legítimo exercício da profissão e a busca pela verdade dos fatos e pela justiça. Em razão de todo o exposto, nós, que integramos o coletivo Juristas pela Democracia no Ceará, vimos a público registrar nosso veemente repúdio contra os atos arbítrios praticados por integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público na condução dos processos que envolvem o ex-presidente Lula, bem como hipotecar integralmente e restritamente solidariedade e apoio aos seus advogados Cristiane Zanin e Valesca Teixeira Zanin. Igual apoio e solidariedade também manifestamos pela presente ao doutor Roberto Teixeira, que na época, recentemente denunciado junto ao STF pelo então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Semelhantemente, em decorrência do exercício da profissão e na defesa técnico-jurídica do ex-presidente Lula, ao tempo em que reafirmamos que quaisquer demandos e arbítrios de quaisquer dos integrantes do sistema de justiça, especialmente em conluio, em forças, tarefas, não nos demoverão ao dever do exercício aguerrido da profissão. Com a utilização de todos os meios legais e constitucionais ao nosso dispor, na defesa dos direitos e garantias fundamentais de nossos constituintes e, em última instância, da cidadania propriamente dita. Juristas pela Democracia Ceará. Obrigada. A Vera, aliás, a Marília, com a palavra. A entrega para o Ney. Eu juro como eu queria silenciar e só ouvir, porque eu acho que uma das maiores propostas minhas, dizia ontem, era ser mais ouvinte do que falante. Mas acontece que os companheiros ali, Luciana, me incentivaram, me estimularam dentro de um debate que a gente tem feito, pelo menos na academia, entre aspas, e principalmente com os movimentos sociais. Eu queria dizer, Ney, eu me lembro bem que eu estive na sua defesa, linda, belíssima, vi Fachin, e é um dos exemplos que eu mais passo e falo nos movimentos e nos momentos. Quando eu me lembro que ele estava cheio, em meio às bandeiras vermelhas, aplaudindo Ney, na belíssima tese de doutorado na PUC, onde eu também fiz, e hoje eu vejo Fachin desse jeito, é extremamente vergonhoso isso. E da Frente Brasil Popular, que nós entendemos assim, nós temos feito algumas avaliações com o Levante Popular da Juventude, com a Consulta Popular, com o movimento estudantil, lá em Salvador, lá em Feira, e na avaliação desse pessoal é realmente um movimento não desqualificando nem minimizando os demais coletivos que se instituíram ao longo dos tempos em defesa da democracia, mas a Frente Brasil Popular realmente ela tem um diferencial. Ela junta coletivos isolados num só, e nós temos tido esse cuidado nele. Na Bahia, todos os eventos que nós temos feito, todas as ações, é sempre no contexto da Frente Brasil Popular, não só porque eles nos convidam, como também todas as vezes que nós fazemos alguma atividade, é com eles. Agora, eu queria aproveitar meus minutinhos para
falar alguma coisa. Eu fiquei muito entusiasmada, muito. O tempo devia acalmar a gente, mas não me acalma, me anima e me excita, e eu fico realmente, quanto mais o tempo passa, mais eu fico oxigenada e nutrida. Então, quando faz esse debate, vocês que trouxeram isso para aqui, da criminologia crítica, que a gente vai lembrar de Gramática, Felipe Gramática, até Vera Regina, até Nilo Batista, Alessandro Barata, Zaffaroni, e que a gente vê na sociedade punitivista, Sanchez Vasquez trata do direito penal de 3 velocidades, e nós estamos na 3ª velocidade, ou 4ª ou 5ª, já tem mais, que é aquela do direito penal do inimigo, do direito de exceção, do direito imediatista, que quer punir a todo custo. E a sociedade punitivista, a sociedade do século XXI é punitivista. Eu queria saber como é que nós vamos fazer esse debate, porque eu disse há pouco que eu era abolicionista, e tive o prazer, Luciana, de conviver, de passar uma tarde com o Luke Usman, de conversar com o Luke Usman, de Luke Usman fazer parte da minha tese, e de Luke Usman dizer, eu não quero construir uma teoria com o abolicionismo. O abolicionismo não é o absoluto descontrole, a ausência absoluta do castigo, que é isso que é a pena, é o castigo. O abolicionismo tem respostas, tem mediação, tem outros instrumentos que não são somente, exclusivamente a pena. Mas a sociedade do século XXI que é isso, punitivismo. E para fazer, que eu achei interessante essa proposta do conceito minimalista, como é que nós vamos fazer? Dialogar, em princípio, com os coletivos. É claro que a gente é feminista, a gente trabalha com o feminismo, mas como é que nós vamos discutir, por exemplo, com o feminismo, com as discussões com o LGBT, como é que nós vamos discutir, tirar a pena, né? A Lei Maria da Penha, quer dizer, esses coletivos fizeram o que com a criminologia crítica? A Lei Maria da Penha, que é criminalizante, ela dá conta dos conflitos que existem entre as pessoas para ter quem bate, quem responde e quem apanha. Então, isso é terrível. A outra disputa, e eu termino, eu quero terminar, pelo amor de Deus. É quando você fala o Poder Judiciário, pelo amor de Deus, o Poder Judiciário, segundo pesquisa de Julita, que é um grande nome, respeitadíssimo no Rio, na pesquisa, da época dos massacres nas penitenciárias, Julita provou que a grande responsabilidade do superpopulação carcerária é do Poder Judiciário. Por quê? Os juízes não punem como deviam. As prisões provisórias estão num número alarmante, destruidor, perverso. E elas são responsabilidade, prisões provisórias, pessoas que estão lá porque eles não gostam de cumprir a lei, não cumprem a lei, e quando, sinto muito pelos juízes e promotores, mas é isso que acontece, é isso que diz a pesquisa. Quando cumprem, não gostam de colocar as penas dentro dos modelos legais. E depois, que modelo, que ordem é essa? Aquela que quase ninguém foi convocado e foi controlado para fazer parte desse pacto. E, por fim, para fazer tudo isso aqui, é preciso dialogar. Mais uma vez a gente traz isso, não é, companheiras, ou a academia, a universidade, a academia, seja qual for, ou ela dialoga, utiliza o discurso acadêmico, os paradigmas da comunidade científica, vai e volta do paradigma, para se articular com a sociedade e construir junto com a sociedade essas ações, ou não vamos para frente. A discussão é de juristas, é muito interessante, jurista que eu disse que eu não ia polemizar sobre o nome ontem, fiz esse pacto aqui com Carol e com Gisele, não vamos discutir a questão do nome, que eu também me sinto muito desconfortável com isso, porque seleciona demais. É uma jurista que é jurista, mas é preciso que a esses juristas se some a sociedade civil, se some as comunidades. E, por fim, vamos fazer um coletivo de traidores e traidoras, porque aí Fachin, Cabeça, Toffoli, esse povo todo, a gente precisa também um pouco de humor, né? Que vergonhosamente estão destroçando aquilo que eles deveriam ter o dever de garantir. Obrigada. Olha, a Marília falou por fim 5 vezes, eu contei. Ela, por fim, aí emendava um assunto. Então, a gente vai chamar, está inscrito Vera Assis, Ada e Éder Melo. Então, a gente pede que as pessoas procurem ser rígidos com o horário, porque já são 5h30. A gente quer ir para os encaminhamentos finais. Minha fala aqui vai ser muito autoral. Em que sentido? Ponto 1. A pública autocrítica, e não posso virar Geni, mas o Joaquim Barbosa foi talvez o nosso primeiro traidor. Exatamente. E a época, junto com Beto Caldas, enfim, outros bravos e bravas companheiras, assim, eu meio que paralisei minha vida em torno, né, das articulações para a subida do Joaquim. E aí depois, muito depois, eu experimentei, né, aqui no âmbito do DF, tentar
o 5º Constitucional no TJ. Entrei na lista sextupla, né, para a gente pensar um pouco o que é, quer dizer, e aí vocês vão ver, para mim, o que é o sistema com o qual eu tenho que operar e dialogar na qualidade de advogado. E na lista sextupla e naquelas visitas que você tem que fazer, não é, aos desembargadores e desembargadoras, aliás, na época, muito poucas desembargadoras, um desembargador, né, assim, ao término da conversa, eu me despedindo, ele me disse, então, doutora, tá, muito boa sorte. Aí eu falei, oxalá, eu prossiga. Ele me olhou com uma cara de medo. A senhora é do candomblé? Eu juro. Eu levei um susto, porque realmente, assim, podia me ocorrer tudo, menos uma indagação dessa natureza. Mas, assim, é óbvio, baiana negra, de esquerda e tal, só pode ser do candomblé. Então, você imagina, na sessão do Conselho Especial, dia de sexta-feira, na sessão administrativa, alguém chegando vestida de branco, de turbante, não é para a sessão do tribunal. Então, quer dizer, eu tive os 5 candidatos, eu estava na lista sexta, eu tive 5 candidatos, todos contra mim, porque, afinal de contas, seria levar o PT para partidarizar o Poder Judiciário do Distrito Federal. E no âmbito dos desembargadores, naturalmente, claro que me conheciam, eu estou em Brasília desde 78, não é? Participo ativamente nas mais diversas instâncias do movimento social e como advogada, não somente no campo dos direitos humanos, mas como advogada eleitoral, de família, enfim, criminal seletivamente, né, mas também pelo crime. Então, assim, eu tenho uma passagem de vida profissional, técnica, comprovada e reconhecida nos mais diversos ramos do direito. Mas, assim, eu fiquei como a mulher que, de repente, poderia ser do candomblé e que era de esquerda. E eu não tenho a menor sombra de dúvida, desembargadora, de que o JDF, de que o jurisdicionado do Distrito Federal perdeu absurdamente com a minha exclusão, e não por ser eu, Vera Lúcia Santana Araújo, ou a BDF 5204. O perfil a compor aquele tribunal. Se a gente não tiver a capacidade e essa frente que hoje já é uma associação, ela entra para capitanear esse debate, se a gente não der conta de abrir esse debate para que a ordem, saibamos, a ordem não representa a sociedade civil na composição dos tribunais. A ordem representa exclusivamente a corporação dos advogados. Isso não se confunde com sociedade civil. Então, se a gente não tiver essa percepção e alavancar esse debate a partir dessa associação de juristas, e aí por aí, plural na composição do mais amplo espectro de operadores do direito, a gente vai se perder, que não vai ser pouco. Se a gente conseguir avançar na discussão e impingir algumas derrotas ao processo golpista, a gente já vai estar fazendo muito. Agora, se a gente não conseguir, para além disso, alargar e efetivamente democratizar o processo judicial do sistema de justiça, a gente vai continuar nessa discussão quase que esquizofrênica, não é? Porque assim, recai no existencialismo dos nossos dilemas, né? Então, era só essa a minha intervenção. Excelente. Assis. Oi. Eu não ia falar, mas eu vi 3 colocações aqui e achei importante me manifestar. Primeiro, para fazer um complemento de proposta que foi aqui apresentada. A segunda colocação minha em relação a uma pergunta que foi feita aqui na mesa, e eu quero dar uma resposta. E em terceiro, para complementar também o que a companheira lá do Ceará aqui colocou. Em relação ao primeiro ponto, o Ney, muito acertadamente, apresentou a proposta da gente se engajar, e muitos de nós já estamos engajados na Frente Brasil Popular. Mas aí, Ney, eu queria pedir a licença para complementar a sua proposta. Eu acho que o objetivo da nossa associação, como da frente que deu origem à nossa associação, é ampliar. Ampliar na busca de soluções, de propostas, de luta, né? E nesse sentido, inclusive acompanhando o que foi colocado aqui na primeira mesa dos representantes dos partidos, é que também nós da associação nos engajemos na Frente Povo Sem Medo. Eu acho que é fundamental a gente estar lá também participando, né? Acredito que na nossa associação aqui ninguém teria objeções.
E o segundo ponto, a Lúcia, né, representante do Ministério Público, que saiu, ela fez uma pergunta aqui, ela fez uma observação, que o Gilmar Mendes pediu vista lá do processo e ficou com ele lá um tempão, um ano, e ninguém fazia nada, e que não tinha ninguém que fizesse. E a resposta que eu quero dar para ela é, agora tem a nossa associação, porque nós vamos fazer quando nos depararmos com esse tipo de situação, com esse tipo de problema. Porque eu defendo que a nossa associação não fique apenas na discussão teórica, propositiva, mas que ela vá a campo, vá à luta, efetivamente na busca de soluções. E isso, quando for exigido, eu acho que nós temos que ir pela nossa associação. Se a OAB não vai, nós vamos. Isso eu acho que nós temos que defender dentro da nossa associação. E, por último, a companheira lá do Ceará, ela fez uma proposta de desagravo dos advogados, não só desses que ela mencionou, mas eu queria falar para vocês que há quase 2 anos atrás houve gravação determinada na Operação Lava Jato de escritório de vários advogados e advogadas, esses que ela mencionou, mas outros mais, Batóquio, Fernando Fernandes, lá no Rio de Janeiro, Juarez, lá no Pará, enfim. E lá no Sindicato dos Advogados, a entidade que eu participo, nós apresentamos uma representação no CNJ contra isso. E agora, já no início de março, nós vamos apresentar outra. Essa nova que nós vamos apresentar é contra o CNJ, porque até agora ele não julgou a nossa primeira representação. E nós vamos fazer isso mesmo. Já estamos preparando, porque não dá para aceitar uma situação dessa. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Obrigada, Cis. E agradeço pela referência também a Povo Sem Medo, da qual faço parte. Próxima, Ada. Boa tarde, novamente, né? Eu gostaria de me apresentar melhor, que além do Centro Acadêmico, eu também componho a Assessoria Jurídica Universitária Popular da UNB, cujo professor Zé Geraldo é coordenador, e também sou do Levante Popular da Juventude, né? E cearense também. Então, gente, a minha fala vai mais no intuito de reafirmar a necessidade, né, da associação também ocupar a academia e a universidade, né? Como a gente sabe, a nossa formação de juristas é uma formação muito elitista, muito descolada da realidade, enfim, que não comporta as necessidades do nosso povo e que é o que mostra o que aconteceu aí com o golpe, é que a nossa classe jurídica, ela também faz parte de uma classe econômica e defende os seus interesses, né? Eu acho que a gente não pode esquecer disso, apesar de que existam pessoas como nós que estamos aqui resistindo, né? Mas nós sabemos que tem que ser mudado, né? Isso. E aí, nesse intuito, eu falo da minha vivência com os movimentos sociais, né? Eu construo a Frente Brasil Popular pelo Levante, mas também tenho contato e construo o MTST daqui, pela AJUP, né? E a importância dos movimentos sociais, do ensinamento que eles podem trazer para uma nova forma de direito, o direito achado na rua, né? Uma nova forma de conceber a justiça, né? Uma nova teoria da justiça. E nesse intuito, também, o Centro Acadêmico de Direito realizará, no começo de abril, a Semana Jurídica do Centro Acadêmico, que é um evento tradicional que acontece na FD, né? Na Faculdade de Direito da UNB. E esse ano, nós escolhemos o tema Desmonte de Direitos no Pós-Golpe, né? E, durante essa semana, nós falaremos sobre diversos assuntos, como Estado Democrático de Direito e grupos invisibilizados. Encerraremos com uma mesa sobre movimentos sociais e a construção da democracia. Faremos uma mesa sobre Estado de exceção e teoria do domínio do fato, né? Que foi o que acabou com a gente, né? Recentemente. E fica... Isso, exato. Exato. Porque quando há provas não pode ter teoria do domínio do fato, enfim. Quando não há provas, não... Enfim.
E fica, então, o convite a todas e a todos que são de Brasília, que não são de Brasília, a participar desse evento, né? Eu já conversei com algumas pessoas daqui que vão participar e convido também a associação a se aproximar dos centros acadêmicos, não só o do direito da UNB, mas de todos os centros acadêmicos, né? O Levante, por exemplo, a Frente Brasil Popular, tem muita incidência sobre muitos centros acadêmicos de direito, e eu acho que é importantíssimo a gente politizar também o direito, né? É isso. Obrigada. Obrigada, Ada. Éder Melo. Boa noite, né? Já. Eu acho que nós vivemos um momento que já estamos ultrapassando, aliás, a perplexidade que foi o impeachment, o golpe, né? Muita gente imaginava, ou se não de forma explícita, mas havia um sentimento quase que não havia mais luta de classes, né? E a gente sabe como que esse processo acontece. Eu fui dirigente sindical, antes dirigente bancário, vivi um momento pesado do governo Fernando Henrique, das lutas contra as privatizações, daquele momento onde muita gente dizia que éramos dinossauros, como o Marcelo colocou aqui, e era um momento de resistência, né? Duro. E eu acho que esse momento agora é mais duro ainda, e é de resistência. Então eu acho o seguinte, apesar de, aqui está escrito dos juristas, e eu acho importante que seja de juristas mesmo, só que dos juristas conectados aos movimentos populares. É isso que eu acho que é importante. Não adianta aqui a gente colocar aqui 100 pessoas dos movimentos populares agora, nesse momento da nossa organização. É preciso organizar os juristas, e porque vamos precisar muito do processo de resistência judicial. Claro, do movimento na luta na rua, mas se os advogados não estiverem conectados a esse processo, tem dificuldade, sim, de vários momentos. Então, eu acho o seguinte, está super correto essa perspectiva. Por outro lado, eu acho muito importante também a estruturação dessa associação. Como que vai ser estruturado? Não basta a gente apenas, né, como colocou o companheiro aqui, reunir, né? Vamos ter mais reuniões da associação, abrir debates, seminários, mas eu acho que fundamental é como vamos estruturar os juristas aqui para estar ajudando, contribuindo com os movimentos, aí conectados com todos os movimentos populares, não só a Frente Brasil Popular, não só o Povo Sem Medo, né? Ou seja, tem vários movimentos que vão estar necessitados dessa estrutura da Frente de Juristas pela Democracia. Encerramos, então, as falas. Bom, passemos, então, às considerações finais da mesa. Peço, por favor, que se manifestem em 3 minutos. Iniciemos pela professora Luciana Boatê, a pedido. Ela precisa sair, enfim, tem um compromisso. Bom, é uma pena esse momento final, né? Daria para a gente falar aqui horas, né? Mas vou tentar, e diálogos tão interessantes, né? Tentar aqui colocar os pontos que eu considero mais importantes. Eu vou terminar com uma sugestão que eu estava elaborando aqui com o Lucas, vamos ver se vocês gostam. Eu acho que, assim, tem uma contradição, na verdade, nós no direito temos uma contradição que é inerente, e a gente tem que ter ciência dessa contradição, né? Achar que o direito por si só, né, vai ter condições de transformar é justamente a expectativa burguesa ideológica que justifica a própria existência desse sistema, né? Então, na verdade, aí o que fazer? A gente tem que combater o capitalismo, a gente tem que estar na luta, nas lutas populares e
eu não consigo imaginar juristas que não tenham essa articulação e essa construção conjunta com as lutas populares, né? Então, nesse sentido, eu assim, dando pitaco aqui, nem sou da associação, mas dando pitaco, eu não consigo... eu acho que pode ter até o nome juristas, mas assim, não dá para a gente também falar para nós mesmos como juristas, né? Enfim, essa é uma luta também do ensino jurídico crítico, da educação popular, como é que você está ali na construção. E aí, as disputas que temos que fazer é disputar na sociedade, e que, de alguma forma, nesses últimos anos também, muitos ficaram acomodados, que a ocupação do poder também nos afasta, e isso desmobilizou muitos movimentos sociais também. Essa é uma autocrítica que tem que ser feita, tá certo? O movimento social, ele está ali para ter, inclusive, autonomia frente a quem ocupa o poder, e deve ter autonomia. Então, são necessidades de aprofundamento dessas lutas, né? Agora, na parte específica que me toca, combater o punitivismo. Não existe, e hoje eu lamento que tenha sido pelo mecanismo mais doloroso, né, que muitos juristas que diziam de esquerda e discursos punitivos que acabaram se enforcando com a Lava Jato, tá certo? Então, eu acho que isso a gente tem que fazer esse debate franco. E aí, eu que pertenço a um partido que constrói a Povo Sem Medo, eu acho também aí, quanto menos sectária for essa associação, melhor. Quanto mais aberta para outras frentes de luta, para outras construções, me senti super contemplada com a sua colocação. E aí, concluindo, disputas de hegemonia, enfim, a gente está nessa disputa. Agora, essas ferramentas do direito podem ser uma grande arma, mas a gente precisa também construir pela base. E aí a disputa pela base qual é? Só lembrando a minha contribuição, e foi ótimo ter falado também a questão das universidades. Nós temos que disputar esse ensino jurídico. E temos que incidir com a luta política nos concursos. Então, uma proposta que eu já faço. Juiz não precisava ter formado em direito, não. Juiz poderia ser qualquer pessoa, democratizar o acesso a essa posição de juiz. Isso é fruto desse diálogo que a gente está fazendo aqui. Por que juiz tem que ser só formado em direito? Certo? E também cobrar transparência e criticar esses concursos. Por que o Ministério Público fica se alimentando, seus coleguinhas estão todos aí prendendo gente? Porque quem organiza o concurso vende o livro, do cursinho, então essa cultura do cursinho. Ou a gente vai enfrentar isso como movimento, ou vamos continuar no mesmo. Agora, o resto são contradições, né? A gente só vai conseguir abolir o sistema penal o dia que acabarmos com o capitalismo, que a gente sabe que o sistema penal tem um papel estruturante na manutenção do capitalismo e no controle social das classes mais pobres. Então, é isso. E as prisões provisórias são mecanismos que sempre foram utilizados com as classes mais pobres e que hoje estão sendo utilizados como mecanismos de controle político, de disputas políticas. Então, gente, é isso, sim. O sistema de justiça, ou a gente vai transformar radicalmente a sociedade, a partir, inclusive, da crítica ao sistema de justiça, ou a gente vai ficar aprimorando o sistema de justiça para ele ficar mais humanitário, enquanto a gente mantém a mesma ordem desigual. Um país com esse nível de desigualdade, não dá para falar em sistema de justiça. Não dá para pensar que é um poder judiciário que está aí para legitimar os latifúndios, as ocupações que são legitimadas hoje, ocupações que foram feitas lá, primeiro, em cima dos índios. Então, ou a gente vai para essa luta, ou a gente vai aqui fazer uma mera maquiagem para não transformar nada. E aí também me sinto contemplada com a fase do gato pardo, né? Vamos mudar para nada mudar. Né? Então, esse é o desafio. Agora, sem dúvida, eu acho que é uma reflexão que é muito importante que a gente faça também com os críticos ao direito, e nada melhor do que ter gente que não é formada em direito para fazer crítica ao direito. Eu não tenho dúvidas disso. Obrigada. Vou pedir desculpas que eu vou sair, não vou poder escutar o final da missa. Vamos lá, eu vou aproveitar então para esse tempinho que resta para falar o último ponto da minha fala que eu não tinha conseguido falar, que era, bom, eu falei, a gente precisa agir dentro do próprio campo crítico para manter a coerência, precisa dialogar com os movimentos sociais, precisa agir relativamente aos governos. E a última questão, que talvez seja a final, é como criar esse consenso que eu estou propondo, esse consenso minimalista, ou provocar alguma deslegitimação
do sistema penal perante o conjunto da sociedade. Essa me parece a maior das tarefas. Eu acho que assim, a mesma fraternidade que a gente tem que ter com o movimento social, a gente precisa ter com o conjunto da população. Por quê? Porque é a população mais pauperizada que mais sofre com a violência, sofre mais com a criminalidade violenta. E eu acho que às vezes até o campo crítico tem uma certa, essa é uma boa palavra, mas assim, talvez não tenha a dimensão, consiga dimensionar o tamanho dessa violência que as pessoas sofrem, que é o que faz com que elas frequentemente tenham simpatia por esses discursos mais reacionários, né? Então, a ausência completa de ordem, né? A violência que as pessoas são submetidas, né? O medo que elas sentem, os sofrimentos que elas experimentam, formam um combustível para que elas sejam simpáticas, né? E acabem tendo adesão às propostas mais reacionárias. Então, ter também um olhar compreensivo sobre o senso comum punitivo da população, que ele não é fruto só da necessariamente ignorância teórica, mas sim da experiência que essas pessoas vivenciam. A pesquisa mais recente sobre isso é a do Datafolha de 2016, a pesquisa de âmbito nacional, e ela afirmou que 57% dos brasileiros concordavam, né, em 2016 com a frase bandido bom é bandido morto. Essa adesão é a maior entre homens do que em mulheres, é a maior entre pessoas de escolaridade mais baixa e residentes em cidades de pequeno porte. De outro lado, essa população, essa mesma pesquisa indicou que 70% da população entende que a polícia exagera no uso da força. O que eu vejo nisso? Né? Que há assim, espaços, né, para a gente disputar esse consenso punitivo, e eu acho que os dados que a gente apresenta, né, que mostram a ineficácia da pena, da prisão, eles são importantes, mas eles só têm potencial para, né, conquistar mentes e corações quando conjugados com histórias, né, com ações que façam as pessoas terem empatia, né, ações que possam produzir uma reumanização de quem passa a ver uma categoria fantasmagórica de bandido como um não humano, como inimigo. Nesse sentido, eu só vou falar isso, não vou falar mais nada. A organização da qual eu faço parte, a rede da qual eu faço parte, que é a Rede de Justiça Criminal, fez uma campanha no passado, não sei se alguns de vocês conhecem, chamada Encarceramento em Massa Não é Justiça. 2 produtos foram feitos. Um vídeo, né, que mostra uma cela superlotada, um preso conversando com a câmera e pedindo ajuda para a pessoa que está assistindo o vídeo para ter seus direitos respeitados, dizendo que o processo dele já tem o direito de sair e não está sendo respeitado. Esse vídeo, só no site de uma das 8 organizações, teve mais de 10 milhões de visualizações. Claro que muitas reações de ódio, mas são 10 milhões de visualizações só em uma página de organização. Então ele teve um impacto, repercutiu muito. E outro produto que a gente entregou foi uma experiência de realidade virtual, que a pessoa colocava os óculos de realidade virtual, andava, né, por um trecho, como se fosse o trecho de uma cela, um trecho pequeno, e ia assistindo esse mesmo vídeo, essa cena angustiante, com esse óculos. Depois a pessoa tirava o óculos e estava ali o preso, na verdade, a pessoa que estava no vídeo era um preso, a pessoa tirava o óculos, encontrava com essa pessoa e podia conversar diretamente com ela. E a maioria das reações foi muito positiva. As pessoas choraram, as pessoas se emocionaram, e por fim era apresentada à pessoa um documento com um abaixo-assinado com 4 propostas para reduzir o superencarceramento com um simples, né, preceito de que ninguém pode ficar preso ilegalmente, ninguém pode ficar preso tempo a mais, né, mulheres grávidas ou com filhos de 12 anos têm que ter direito à prisão domiciliar, coisas muito básicas. Então, assim, é uma campanha, foi uma primeira campanha, uma primeira experiência, a gente quer continuar levando essa campanha de realidade virtual para outros lugares, foi feito em São Paulo, mas quer levar para o Brasil todo, universidades. Acho que, assim, só trazer os dados não adianta, a gente precisa também sensibilizar as pessoas e conquistar os corações delas. É isso. Passo a palavra agora à Lúcia. Lúcia, muito bem. Por favor. Eu gostei muito da coisa da empatia. Depois a gente precisa conversar. Só nós dois. Bonito, hein? Não, essa coisa da empatia é sério, tá? A gente não pode pedir para o juiz
fazer essa humanização do criminoso. A gente precisa começar antes, muito antes, na comunidade. Eu gosto muito de ser promotor infracional, porque eu esfrego na cara do juiz o artigo 4º do ECA, né, que está lá também na Constituição, tem uma cadeia socioeducativa. Começa com a família, comunidade, sociedade, para chegar no Estado. Então, quando eu estou atuando, falharam família, comunidade, sociedade. O processo de empatização e de humanização do que a gente não chama de humano precisa começar numa base familiar, comunitária, da sociedade. O direito não vai fazer isso. E, para mim, juiz é ordenador de atos judiciais para fazer dicção do direito. Por isso que eu defendo o Ministério Público como esse poder que pode abrir um gabinete para as pessoas conversarem e conseguirem instituir um diálogo empático, para que juntos, as pessoas juntas, estruturem um acordo entre eles de como é que a gente pode ser feliz juntos. É isso que interessa. Melhorar a vida da polis precisa de política assim. Eu olho no seu olho. E o que tem de diferente entre nós? Não, nada. A gente é igualzinho, então a gente pode conversar. Você pode ouvir, eu posso te ouvir, você pode me ouvir. Essa é a base do acordo empático. Você me escuta e eu te escuto. Eu acho muito importante a gente lembrar que o caso Lula, TRF, Moro, TRF4, não é demais, né, gente? Não dá para não ser apaixonada por esse cara. Não dá. Porque o cara, ele se entrega a essa injustiça, né? Ele está sendo enxovalhado aí há tanto tempo, para mostrar para nós que o que acontece com ele acontece todo dia, em cada canto onde tem uma sala de audiência, onde tem uma delegacia, onde tem... Todo dia nesse Brasil não tem um lugar que não aconteça isso. É preto, pobre dessa cacetada. É inimigo. E ele está mostrando para a gente que... Olha aqui, gente, o que fazem com os inimigos. Estão fazendo comigo. Muito bem. Então, eu não acredito no direito, eu acredito na justiça. E justiça só se faz com práticas jurídicas empáticas. Com poder que empodera, e não com poder que silencia. O poder institucional, judicial, silencia. Diz assim, quando a testemunha vai falar, e ela fala alguma coisa fora da pergunta, o que o juiz fala? A senhora está fugindo do assunto. Volta para o assunto. Tá? Isso é silenciar a pessoa. Só se pode falar o que está deduzido na petição inicial. Para fora disso não existe mundo. Isso é um silenciamento institucional. A lei existe, como diz a professora Luciana, para ordenar as forças e manter sob controle as forças de engrenagem social. Concluo. Eu não acredito no direito. Eu sou promotora de justiça. E o meu gabinete é um gabinete aberto para que as vozes sejam ouvidas, para que um ouça o outro. Adoro colocar menino infrator junto com vítima. Adoro. O pessoal diz que eu sou doida. Quero que a vítima escute o menino e, normalmente, o menino consegue dizer para a vítima que, na hora do assalto, ele estava morrendo de medo. Tanto quanto a vítima. Humano tanto quanto a vítima. Tem medo igualzinho a vítima. Está segurando uma arma e está praticando um crime, não faz dele não humano. Faz dele um humano que naquela hora não soube o que fazer e fez o que ele sabia fazer. Foi o melhor que ele tinha para dar, era aquilo. E eu preciso descobrir a humanidade dele, porque senão eu, que me acho vítima, a única coisa que eu vou fazer é encarcerar ele. Mas eu digo, eu não posso encarcerar ele para a vida toda, ele vai voltar e ele vai voltar pior. Então é melhor que agora eu recupere a humanidade dele. Com um olhar empático, com uma conversa empática. Isso reproduz justiça e não direito. Direito faz silêncio. E no silêncio construímos inimigos.
quando você sai de uma sala de audiência, você sai mais inimigo da outra parte do que quando você entrou, porque lá você foi silenciado. Bom, vou fazer uma fala bem curta de encaminhamento para amanhã já, porque nós temos um trabalho longo amanhã cedo, começando às 9, menos rigoroso aqui, o horário. Exatamente. Então, só duas coisas. A gente está numa, acho que as falas de hoje à tarde, as 3 minutos, 3, 4, 5 minutos, super fundamentais para deixar claro que há, principalmente, uma grande expectativa sobre a atuação da associação. A gente nota isso pelas ansiedades, Marília, colocadas aqui, a Vera, todo mundo, notei o Alto, a Helena, o Emo, que já foi, eu acho, bora, Vinícius, etc. Então, e também de apoio, quer dizer, quando o Vinícius fala aqui, Fórum Justiça, a gente tem a expectativa quer dizer, todos nós, acho que temos que ter a expectativa e vamos dizer, contar com o que já existe, quer dizer, não inventar nada novo e se apoiar nesse sentido. Quando se fala, essa polêmica dos juristas, só para fazer uma memória do que já aconteceu, sempre vem em toda reunião. E é um problema, porque a Frente Brasil de Juristas pela Democracia registrou esse nome lá atrás, foi meio espontâneo, e vem por quê? Vem porque são os juristas que estão protagonizando um ativismo judicial golpista, por um lado, é isso, então a gente não é golpista, jurista também não é golpista, e tem um lado meio insolente nisso, porque os juristas sempre são aqueles professores, titulares das grandes universidades que vendem um saber catedrático que normalmente está associado à manutenção do status quo do direito, que a gente já muito bem foi colocado aqui. Então, juristas populares, juristas ligados a causas populares, juristas ligados a lutas populares, que trazem um outro saber jurídico e que sim pode ser chamado de juristas nessa insolência arrogante daquilo que tem o próprio nome, que sempre teve, elitista. Então a gente substitui, quem sabe, não sei, eu também não estou convencida, eu fico tentando assim imaginar se é possível a gente se apropriar desse termo, que sempre foi um termo elitista, arrogante do conhecimento jurídico, associado às elites, associado à manutenção de poder e dos espaços acadêmicos e de poder na sociedade. A gente já meio que está com isso, vai mudar agora, fica difícil, né? Por outro lado, então acho que a gente vai se acostumar e vai ficar difícil para eles. Eles vão ter que chamar o quê agora? Eles vão ter que arranjar outro adjetivo mais pomposo para eles, porque tem jurista popular e tem jurista, né, da USP. Aliás, a USP está fazendo um trabalho excelente também de contestação e direito crítico. Então nem é mais, dá para dizer, jurista da USP. Agora, só para terminar, a gente tem que pensar amanhã, acho que a gente está construindo tática e estratégia sobre todas essas ansiedades e lutas que estão surgindo aí no intervenção no Rio de Janeiro. Será que é só no Rio que vem outra coisa? Desde coisas assim, que são urgentes, que a gente fica atordoado e tentando pensar no que fazer, até existir como associação mesmo. Como existir como associação que dê conta de tudo isso, e ao mesmo tempo não descuidar estratégias, não descuidar coisas urgentes que vêm, como no caso das prerrogativas dos advogados, você mencionou hoje, como poder terminar tudo isso. Tá? E lembrar, que mais que eu tinha só falar mais uma coisinha. Lembrar isso, quer dizer, veja, nos anos 80 a gente já questionava o atuar judicial e a questão do direito alternativo, o uso alternativo do direito achado na rua, que estava aqui o José Geraldo fazendo isso, está aqui a Sueli Belato, que também veio agora dessa escola, junto com o José Geraldo, terminou a tese dela com ele. E lá na UFRJ, pesquisa sobre o judiciário autoritário, nós não conseguimos fazer a transição do poder judiciário. Ter consciência, portanto, que essa associação ela tem que denunciar uma coisa que já vem desde a ditadura militar e que não houve transição sobre isso, que a gente vai ter que enfrentar daqui a frente. E da polícia, claro, o sistema de justiça como um todo. Por isso que é o sistema de justiça que está em debate hoje nesse seminário. Obrigada, vamos descansar. Obrigada, Carol Proner. Aproveitando, já vou passar aqui a composição da mesa de amanhã, que será às 9 horas da manhã. Queria agradecer muito aqui a Ada Luiza, do Centro Acadêmico de Direito da UNB, que realizou esse cerimonial aqui desde manhã. Amanhã, desafios e possibilidades para a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, né? Então, nós teremos na mesa de amanhã às 9 horas a Carol Proner, né, professora da UFRJ, Direito Internacional,
coordenação. O César Brito, ex-presidente da OAB. Teremos também o Roberto Caldas, juiz e ex-presidente da Corte Interamericana DDH. E Marcelo Oliveira, advogado, presidente da Caixa de Assistência da OAB Rio. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, já está esse dispositivo dito aqui agora para a composição. Eu queria agradecer por essa oportunidade, ter sido convidado pela Tânia. E eu sou um cerimonialista de resistência e pela democracia. Uma única observação. Nós estamos aí num processo de mobilização também da associação, de associar-se, tá? Acho que daí o pessoal da operativa dá orientação, Tânia, como é que faz isso? A gente tem um desafio, mas parece que a gente tinha uma meta de 6 meses, que 1/3 dela já foi batida hoje. Né? Parabéns aí para a associação. Érica, as palavras finais, mediador. Tem alguém que gostaria de falar, Tânia? O Riva? Por favor, o informe. Querido Riva. Boa tarde para todos e todas. Quem quiser se associar, basta preencher a ficha de associação que estava na pasta que vocês receberam, entregar para mim, para a Érica, para a Tânia, Carol, Ney, qualquer um de nós. Ou também nós circulamos já pelo WhatsApp um link para que as pessoas se associem também. As pessoas podem se associar através desse link. Quem não recebeu ainda, foi enviado em vários grupos, pode pedir para nós que nós enviamos o link também para poder divulgar e ampliar o número de associações.